Sejam todas muito bem-vindas à primeira aula da Semana da Vacinação Segura. Eu sou Kirk Dejane, técnica de enfermagem fundadora do método Vacina Segura. Durante essa semana, eu vou te mostrar que é possível sim dominar a imunização de uma forma prática, de uma forma segura, de um jeito simples e descomplicado. Você vai descobrir que a vacinação não é esse bicho de 7 cabeças que a gente às vezes imagina. A transformação é real. Você vai ser reconhecida como uma profissional valorizada e confiante, que nem vai acreditar que um dia sentiu medo da sala de vacina. E o mais incrível, você vai aprender passo a passo a entender todas as vacinas e calendários vacinais de verdade. Os esquemas, os intervalos, doses, aprazamentos e reações adversas. E o melhor, você vai aprender a comunicar com o seu paciente, transmitindo total confiança. Quando eu digo entender, eu não estou falando de você decorar. Você vai fazer tudo isso sem precisar de decoreba, sem depender de ficar procurando ali na internet, que às vezes só te deixa mais confusa. E o mais libertador, sem depender daquele colega na sala de vacina para tirar suas dúvidas. Você vai se tornar a sua própria referência. E eu consigo te provar que isso é real, porque assim como você, eu sou técnica de enfermagem, já vivi tudo isso que você está vivendo e consegui transformar essa experiência em um método testado e validado por centenas de alunas que um dia sentiram medo, tinham dúvidas ou estavam começando do zero. Hoje, elas atuam com uma segurança, um domínio técnico e um respeito que mudou a carreira delas. E para te mostrar que eu não estou falando de teoria, eu quero que você veja e escute com seus próprios olhos e ouvidos a voz de quem já sentiu o que você sente hoje. São alunas que estavam exatamente no seu lugar e que, com o método, alcançaram a segurança que tanto buscaram. Porém, não tinha totalmente despreparada, sem condições nenhuma. Eu imaginava que eu ia iniciar o treinamento e não ia terminar. A minha maior dificuldade era a comunicação entre eu e o paciente, eu e os pais da criança, né? Eu tinha medo, assim, porque vacinar uma criança, meu Deus, mas eu passava tudo minha amiga, era minha colega que fazia, eu não fazia intramuscular em criança, eu corria. Eu vou ser sincera, eu não tinha segurança nenhuma. Eu pensei várias vezes em desistir. Você tem mais segurança, Daisy? Total. Hoje eu não tenho mais medo. Vacina Segura tirou o medo que eu tinha. Mas isso melhorou a sua comunicação com o seu paciente? Nossa, demais. Hoje eu falo com ele segura. Hoje eu tenho segurança, porque eu sei para que serve uma vacina da febre amarela. Hoje eu sei para que serve uma pentavalente. E eu perdi o medo. Perdi o medo, hoje eu me sinto que eu sou capaz. Consigo dominar com o seu curso, apenas em 3 meses, assim, eu já me acho bem preparada, sabe? Elas não são diferentes de você. Elas são técnicas de enfermagem que decidiram não aceitar mais a insegurança como rotina. Elas são a prova viva de que dominar a imunização é um caminho possível. E o que elas fizeram? Elas pararam de tentar aprender sozinhas e decidiram seguir um método comprovado. E esse método é para você, que já tem experiência, mas se sente insegura e quer estruturar o seu conhecimento. Ou para você, que está começando agora e quer uma base sólida para iniciar a sua jornada com confiança. É para você que trabalha na sala de vacina, lida com pressão do dia a dia e com medo de errar um aprazamento ou de dar uma informação errada para os pais. É para toda técnica, auxiliar ou enfermeira que quer se tornar uma verdadeira referência na imunização, com total segurança ou autonomia. É possível sim ser referência absoluta na imunização, ganhar o reconhecimento de pacientes e colegas e ter uma segurança
inabalável e transformar sua rotina profissional de uma vez por todas. E isso não é mágica, isso é método, clareza e apoio certo que eu vou te entregar nessa jornada. Prepare-se para ver a imunização de uma forma que você nunca imaginou. E agora eu quero te mostrar como eu cheguei nesse método que transformou a vida profissional delas e que vai transformar a sua também. Porque ele não nasceu dos livros nem de uma pós-graduação. Ele nasceu de um momento real, doloroso e transformador. Um ponto de virada na minha jornada que me fez entender que a gente não pode mais viver à base de medo, insegurança e achismo dentro da sala de vacina. Você já se sentiu como se estivesse caído de paraquedas na sala de vacina? Sem saber por onde começar, com a mão tremendo na hora de pegar o primeiro frasquinho ou a seringa? Se a resposta é sim, eu te entendo perfeitamente, porque essa foi a minha realidade. E para ser sincera, a sala de vacina não era o meu lugar dos sonhos, não. Eu vim do hospital, da correria de plantão e achava que entendia tudo de injeção. Mas quando eu pedi uma transferência e me mandaram para a UBS, a resposta do secretário de saúde foi clara. Ele falou assim: Kirk, você tem perfil para a sala de vacina, vou te mandar para lá. E na hora o medo me paralisou. Aquela sala, meu Deus, olha, eu me lembro como se fosse hoje eu entrando naquela sala de vacina pela primeira vez. Aquela sala fria, tudo me parecia estranho, a geladeira, caixa térmica, eu via aqueles frasquinhos gelados com nomes difíceis, rótulos que nem estavam em português, e eu ficava pensando, né? Como vou saber qual é qual? Porque os frasquinhos eram todos muito parecidos. E eu lembro das colegas mais experientes dizendo assim: vacina de trabalhar, mas é muita responsabilidade, é muito difícil. Gente, aquilo ficava na minha mente, aumentando ainda mais o meu medo de errar. E olha, eu já tinha muita experiência com injeções. Mas naquele dia que eu fui fazer a minha primeira vacina, parecia que eu nunca tinha feito uma aplicação na vida. Minha mão tremia, o coração acelerava. E era em uma criança. Por muito tempo, eu acreditei que a única forma de ter segurança era com a experiência de anos. Mas a verdade é que eu estava estagnada. E eu dependia da minha coordenadora ou das minhas colegas. Eu me sentia sozinha com as minhas dúvidas, muitas vezes. Agora me conta aqui nos comentários, você já se sentiu assim? Com esse medo de errar e a insegurança te travando dentro da sua sala de vacina? Quero saber de você. E então, gente, veio a pandemia. E o que já estava difícil virou um caos. Novas vacinas surgindo, protocolos mudando a cada semana, pacientes cheios de dúvidas e eu sem saber o que responder. A frustração me consumia, o sentimento de incapacidade me pesava. E para piorar, a coordenadora na época também não tinha conhecimento para nos passar aquela segurança, sabe? O ápice de tudo foi um dia. Cara, eu nunca vou esquecer desse dia. Foi liberada a vacinação para as gestantes com a vacina AstraZeneca. Eu lembro daquela fila enorme de futuras mamães, todas sorridentes, porque tinha sido liberada a vacina para elas. Aí nós iniciamos o expediente vacinando elas. Até que algum tempo depois, minha coordenadora me chamou no canto e ela cochichou no meu ouvido. Gente, aquelas palavras me atingiram como se fosse um raio. Ela disse assim: Kirk, a AstraZeneca não pode ser feita em gestante. Gente, naquele instante, o meu mundo parou. Eu travei, meu coração acelerou, eu senti um frio na espinha.
Fiquei desesperada. Meu Deus, nós tínhamos acabado de cometer um erro que poderia custar a vida de uma mãe e do seu bebê. Um erro irreversível. E o pior, eu só descobri porque alguém me avisou. Se ela não tivesse me chamado, eu teria continuado. Naquele momento, o meu psicológico foi ao chão. Eu estava sozinha. Eu não podia mais ficar dependendo de terceiros o tempo todo, de cochicho da última hora. A minha insegurança não era só minha. Ela podia colocar em risco as vidas que estavam ali, confiando em mim. E ali na frente daquela fila, olha, eu decidi, não dava mais para continuar daquele jeito. Isso não podia ser normal. Nós somos profissionais, precisamos passar segurança. Eu precisava dominar a imunização de uma forma prática e segura, mais fácil e sem complicação. E não era só por mim, era por todas aquelas vidas. E a partir daquele dia, a Kirk que tinha medo se transformou na Kirk que busca o conhecimento. A Kirk que se sentia insegura virou a Kirk que estuda e se torna autoridade. Mas aí existia um problema. Por muito tempo eu achava que o problema era eu, que eu não conseguia entender, que era muito difícil para mim, que a culpa era minha por não dominar o assunto. Afinal, eu sou técnica de enfermagem e no meu curso técnico a gente mal via vacinação. E quando a gente entra na sala de vacina, tudo parece absurdamente complexo. Foi aí que eu percebi que o problema não estava em mim. O problema estava na forma como eu estava estudando. Eu parei de tentar decorar calendários e protocolos gigantes. Eu parei de achar que só ia aprender se fizesse uma faculdade. Eu parei e comecei a observar a rotina da sala de vacina com outros olhos. Eu comecei a entender que existia uma lógica por trás daquele caos de frascos e seringas. Eu comecei a criar meu próprio jeito de organizar as informações, de entender as vacinas de um jeito que fazia sentido para mim. Na prática, eu criei um sistema para descomplicar o que parecia impossível. Uma forma que me permitia absorver o conhecimento e aplicá-lo na hora, sem precisar consultar um livro gigante ou ficar consultando a minha colega. Foi um processo de tentativa e erro. Mas a cada dia eu sentia a segurança crescendo. Eu criei um jeito prático de aprender que funcionava na minha rotina caótica. Eu transformei a minha insegurança em uma metodologia passo a passo que começou a me trazer um domínio e uma segurança que eu nunca tive. Porque uma coisa eu tinha certeza: para me tornar uma profissional melhor e referência, não dependia de outras pessoas e sim de mim mesma. Não dava para ficar dando desculpas. Eu estudei, testei e dei conta. E aos poucos, a segurança começou a surgir. Eu passei a entender melhor, explicar com clareza, responder com confiança. Minhas colegas começaram a vir até mim tirar dúvidas. Fui convidada para dar uma palestra numa faculdade. Naquele momento, gente, eu me senti tão feliz e realizada, pois sabia que estava sendo reconhecida de alguma forma. Fui até chamada para falar numa rádio local. E nunca vou esquecer o dia que, no meio de uma campanha de vacinação, uma enfermeira cometeu um erro. E em vez de ela correr para a coordenação, ela veio até mim. Naquele momento, eu percebi. As pessoas começaram a me ver como exemplo. E foi aí que eu percebi que aquele conhecimento que mudou a minha realidade não podia ficar só comigo. Ele tinha o poder de mudar o destino de outros profissionais, assim como mudou o meu. De devolver a segurança, a confiança e a dignidade de quem está do outro lado da seringa, com medo, com dúvidas e muitas vezes sozinha. Ali eu tomei uma decisão. Não dava mais olhar só para mim. Eu precisava me dedicar a algo maior,
ajudar outras colegas, ensinar tudo que eu aprendi na prática e nos estudos, evitar que outros passem pelo medo e pela insegurança que eu vivi, evitar erros que podem custar carreira, ou até mais que isso. Comecei com poucas alunas, 4 para ser exatas, e para mim aquilo foi um marco. A confirmação veio quando eu recebi um print de uma delas. Kirk, você mudou a minha história na sala de vacina. Gente, quando eu vi aquilo, eu chorei. E depois vieram mais e mais. E ali eu tive a certeza, esse é o meu chamado. Hoje, depois de tantas histórias, desafios superados e vidas transformadas, minha missão está mais clara do que nunca. Criar uma comunidade forte de vacinadoras masters, preparadas, confiantes, seguras e respeitadas. Profissionais que sabem o que estão fazendo, que não abaixam a cabeça diante de uma dúvida, que são procuradas pela equipe, que passam segurança aos pacientes. Gente comum, como eu e você, que decidiu não aceitar mais a insegurança como rotina. Porque quando a gente domina o que faz, a gente é respeitada, a gente tem voz, a gente conquista liberdade e a gente muda de vida com responsabilidade, técnica e coragem. E eu preciso te revelar uma verdade que pode ser um pouco dura, mas que vai te libertar e te dar o caminho para a segurança que você tanto busca. Você está aprendendo vacinas do jeito errado. E não se preocupe, a culpa não é sua. É porque ninguém te ensinou o jeito certo. Nesta aula eu vou te mostrar os 4 jeitos errados mais comuns e perigosos que a maioria das profissionais e eu mesma lá no passado comete. São eles que estão roubando a sua segurança, te deixando insegura e te impedindo de ser valorizada na sala de vacina. Vamos mergulhar em cada um deles para você ver exatamente o que está te travando e como se libertar. Prepare-se para abrir os seus olhos e ver a imunização de uma forma totalmente nova. Pronto. Agora que você já sabe que existe um jeito errado de aprender, vamos mergulhar no primeiro e mais perigoso deles. O jeito errado 1 é o que eu chamo de aprender direto o esquema vacinal. Eu sei que muitos profissionais, quando chegam na sala de vacina pela primeira vez, fazem isso. Elas querem aprender logo os esquemas vacinais e começam a memorizar todos aqueles calendários, né, para cada idade. Eu posso te falar? Eu também, quando entrei na área, lá dentro da sala de vacina, comecei a fazer isso. Eu memorizava o calendário, a idade, a dose, mas eu não conseguia adquirir segurança. E aquilo parecia que cada dia se tornava mais complicado na minha cabeça. Uma bagunça de informações que não se encaixavam. E isso é o que geralmente nos ensina quando estamos em um curso técnico ou numa faculdade. Nós somos ensinados já direto o calendário vacinal. Agora me responde de coração. Por acaso você conseguiu aprender de verdade e se sentir segura quando estava se graduando? E eu sei que a resposta é não. E sabe por que você não conseguiu aprender? Porque esse é um dos últimos estágios para você embasar o seu aprendizado. Antes de chegar no esquema vacinal, existe uma base que você precisa construir para entender o esquema de verdade e adquirir a segurança que você tanto quer. E quando você aprende direto o esquema vacinal, sabe o que vai acontecer? No momento que você pegar uma caderneta vacinal toda atrasada, você vai ficar perdida, sem saber como agir. Isso te leva a se sentir mais insegura e o medo aumenta e a probabilidade de errar é ainda maior. No esquema vacinal padrão,
Não temos informações sobre até que idade as vacinas podem ser feitas, quais são os intervalos em casos de atrasos ou as especificidades de cada vacina. E sabe o que acontece quando você não domina essas áreas? Erros. E erros podem nos trazer grandes consequências, tanto para nós profissionais quanto para os pacientes. Vou te dar um exemplo real que pode acontecer aí na sua sala de vacina. Você aprendeu que a vacina pentavalente deve ser feita aos 2, 4 e 6 meses, certo? Mas você não aprendeu quais doenças ela previne ou quais vacinas estão na composição de cada laboratório. E aí, chega para você um paciente aí na sua sala de vacina que tomou a primeira dose aos 2 meses no Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E aos 4 meses, ele tomou a pentavalente na rede privada. E ele veio tomar as outras vacinas de 4 meses com você, tá? Até aí parece que está tudo certo, não é verdade? Mas aí que existe um erro muito grande. Vem aqui para minha tela do meu computador que eu vou te mostrar que erro é esse. Existe a pentavalente da rede pública e existe a pentavalente da rede privada. Esse paciente ele tem 4 meses, então ele tomou a pentavalente na rede privada, certo? Então vamos lá, quais são as doenças que a pentavalente da rede privada previne? Ela previne difteria, ela previne o tétano, coqueluche, certo? IB, que essa IB aqui é aquele Haemophilus, tá? Influenzae tipo B, não é hepatite B, porque tem gente que troca. Ela previne IB e ela previne contra poliomielite. 5 doenças, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E na rede pública, qual que é a pentavalente? Ah, e sem contar que essa pentavalente da rede privada é uma vacina celular, tá? Se você não sabe o que é a celular, na próxima aula eu vou te explicar. E a pentavalente da rede pública, ela combate contra difteria, tétano, coqueluche, IB também, tá? Meu Deus, vamos lá. IB e hepatite B. Vocês estão conseguindo enxergar a diferença aqui? Ou seja, a vacina da rede privada, ela não combate as mesmas doenças que a vacina da rede pública, certo? Porque na rede privada está incluída a VIP. Já na rede pública está a hepatite B. E você já imaginou você não saber dessa informação? Aos 4 meses, vamos vir aqui, aos 4 meses, essa criança ela tem que tomar essas vacinas. Ela tem que tomar a rotavírus, certo? A VIP, a pneumo e a pentavalente. Essa criança, nesse caso, ela tomou a pentavalente lá na rede privada, que foi qual pentavalente? Ela tomou essa daqui. Então, se você não sabe dessas informações, você iria fazer a rotavírus e a VIP e a pneumo. Olha o erro acontecendo aqui, minha querida técnica de enfermagem. Você estaria fazendo a VIP 2 vezes nessa criança, pensando que a penta da rede privada é igual à penta da rede pública. Ou seja, você poderia fazer a VIP 2 vezes e deixar ela sem vacinar a hepatite B. Então, aqui existe um risco, tá? O risco de reações adversas devido a erro vacinal seria muito maior. E de quem é a culpa? Isso mesmo, é sua, porque você quem vacinou. A culpa não será da prefeitura, a culpa não será da coordenação, a culpa vai ser de quem está atrás da seringa. Você acha que quem que vai levar toda a bronca? E esse é só o primeiro erro que te rouba a segurança.
Vamos agora para o jeito errado número 2. Esse é um erro muito comum que a grande maioria das pessoas acha que é o certo a se fazer e que também muitos professores e cursos ensinam: decorar. Seja através de mapas mentais, ou por idade, ou com colinhas no posto de saúde, ou até mesmo com siglas. Você tenta memorizar tudo porque parece o caminho mais rápido para a segurança. E eu te falo, eu também, quando entrei na sala de vacina, eu fiz isso. Eu tentava decorar tudo, mas eu não conseguia me sentir segura de verdade. A cada 10 palavras que eu decorava, eu esquecia 6 ou 7. Aquilo só me trazia mais frustração e medo, porque eu não tinha o domínio correto. Muitas pessoas procuram maneiras para decorar e acham que isso vai trazer segurança. Eu já vi por aí gente ensinando a decorar com siglas, como a vacina de 12 meses, decorar como TPM, que é tríplice pneumo e meningo. Olha, no início parece ser muito legal e interessante, um atalho, mas eu te digo, essa é uma sensação passageira, porque no momento em que chega um atraso vacinal ou uma situação específica, você não saberá o que fazer. Vão surgir dúvidas. Será que eu posso fazer as vacinas da TPM separada? Até que idade eu posso fazer cada uma delas? Será que eu posso fazer outra vacina junto? Você fica com a sigla na cabeça, mas sem o conhecimento clínico. Essa maneira de aprendizado dá a sensação de que você está aprendendo, mas no fundo você está apenas, tapando o sol com a peneira. Isso não te dá segurança, te dá mais confusão e medo. E, sinceramente, se você está iniciando na sala de vacina, decorar não é a melhor opção. Dentro da sala de vacina, temos muitas situações que fogem da rotina, situações específicas, onde, quando você não tem o domínio do que está fazendo, a consequência pode ser um erro grave. Qualquer deslize no conteúdo que você decorou pode custar a sua carreira e até te levar para a cadeia. Isso mesmo. Olha o que aconteceu com essa colega, caso de uma enfermeira lá de Angatuba, São Paulo, um caso real. Você lembra desse caso? Do caso que aconteceu com a enfermeira que deu a vacina errada em 11 mães que estavam amamentando. Elas foram ao posto para tomar a tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba, mas saíram vacinadas contra a febre amarela. As duas vacinas, a tríplice e a febre amarela, elas têm um frasquinho muito parecido. E a forma de aplicação também é muito parecida, as duas são subcutâneas. Ou seja, só pelo modo de aplicar você não percebe a diferença. Se você decorar a vacina só olhando a técnica ou por um nome parecido, pode cometer um erro grave. E esse erro custou caro. Essas mães tiveram que suspender a amamentação por quase um mês. Gente, imagine o impacto emocional e físico para elas e para os bebês. E para profissional? Risco de processo criminal. Sim, o delegado disse que ela pode ser presa e que, mesmo sem intenção, o erro foi muito grave. E tudo isso porque, muito provavelmente, faltou base, faltou o porquê por trás da vacina, faltou saber a contraindicação, o tipo de vírus, a implicação em gestantes lactantes. Essa história mostra que decorar o nome, o esquema não te dá segurança, porque na hora da pressão, do cansaço, da correria do posto, você precisa saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. É o conhecimento que te protege, não é o jaleco, não é o tempo de profissão. É a clareza que você tem sobre o que você está aplicando. E eu sei disso porque minhas alunas me contam. E eu tenho a prova viva de que essa virada de chave é real. Eu quero que você veja e escute o que a minha aluna Jaine,
que é enfermeira e trabalha na rede privada, tem a te dizer quando ela parou de decorar e começou a entender. Vacina não é uma coisa engessada. Realmente, não adianta decorar. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. E é igual eu falei, é difícil, gente. Por mais que eu trabalhe na rede privada, mas tem muito atraso vacinal. E é onde a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer. Então, por isso a gente tem que. Não adianta decorar, porque isso não vai servir de muita coisa, né? Verdade. O negócio é entender, buscar conhecimento para você saber o que você está fazendo. Viu? É exatamente isso. A imunização não é sobre decorar nomes e siglas, é sobre entender o raciocínio. Enquanto você estiver tentando decorar, você vai viver refém de cada mudança no calendário, de cada nova vacina, de cada caderneta em atraso. E esse é o segundo erro que te rouba a segurança. Mas tem um terceiro, que é o que mais gera confusão e insegurança. E eu chamo de o jeito da informação solta. O que é isso? É a mania de buscar informações na internet. É fazer perguntas para o Google, para vídeos, para blogs e o pior, confiar na primeira resposta que aparece. E eu sei que muitas pessoas fazem isso na hora do desespero. Chegou um paciente com uma dúvida e você corre para o celular para pesquisar. Mas precisamos ter muito cuidado quando fazemos isso. Afinal de contas, nem sempre vamos encontrar informações atualizadas e precisas no Google. E isso é algo muito perigoso que nos leva a cometer erros que podem ser irreparáveis. Eu vou te mostrar um exemplo onde mora um erro que você pode cometer se não tiver o conhecimento. Então, vamos vir aqui para a tela do meu computador. Eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google. Espera aí, Luísa. Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou fazer uma pesquisa e provar isso para vocês. Vamos colocar aqui, ó, esquema da vacina DTPA. Aqui, ó. Esquema da vacina DTPA. Olha só o que o Google ele me deu sobre essa informação dessa vacina. Aqui, essa daqui é uma inteligência artificial do Google. E aqui ele fala da DTPA, né? Essa DTPA de gestante, beleza. Mas ao mesmo tempo, ele fala aqui, ó, para crianças a DTPA faz a parte do esquema de 2, 4, 6 meses. Mas aqui existe um problema muito grande, tá? Muitas profissionais, infelizmente, olham isso daqui e acreditam que essa DTPA que o Google tá falando aqui, ó, tá vendo? É a mesma da infantil. Acreditam que é a mesma que aquela que a gente tem dentro da nossa geladeira, mas não é, sabe por quê? Aqui ele está mostrando que essa DTPA pode fazer em crianças, mas na realidade a DTPA infantil, ela é escrita dessa maneira, ó. Ela é uma vacina diferenciada que o Google não conseguiu reconhecer isso. Parece ser uma diferença simples, porque existe essa DTPA, que é infantil, que é a D, o T e o P maiúsculo e o A minúsculo, e existe essa DTPA, que é a adulto. Você conhece, você sabe essas diferenças? Porque parece ser algo muito simples, só de letra maiúscula e letra minúscula. Mas aqui existe uma diferença muito grande, que é na fabricação dessa vacina, que uma é feita em adulto e a outra é feita em crianças. E aí, coloca aí nos comentários se você já sabia dessa diferença. E para quem ainda não sabe dessa diferença, não se preocupe, porque na segunda aula eu vou te explicar de uma forma mais aprofundada essa diferença. Então, guarde aí essa informação. Então, quando você não conhece essas diferenças, você pode cometer o erro de fazer uma vacina de adulto em uma criança. E já imaginou você ter que explicar
para uma mãe ou um pai que você cometeu um erro no filho deles, que isso pode trazer riscos para ele e que ele precisa de um acompanhamento por um período para avaliação de reações? Olha, eu não gosto nem de imaginar. E olha a resposta que aparece primeiro aqui, muitas vezes no Google é de uma inteligência artificial, ou às vezes aparece de um site qualquer. Ele te dá uma informação, mas que informação é essa? Ela está alinhada com os protocolos do Ministério da Saúde, mais atualizado? E se tiver saído uma nota técnica, né, diferente, que mudou a regra? Então, quando você faz isso, você vive em um campo onde as informações mudam o tempo todo. A gente tem novas vacinas, novos protocolos, novas notas técnicas. A internet muitas vezes é como um rio, tem muita água, mas você não sabe se ela está limpa, você não sabe o que tem ali dentro, se está tudo certo. Você encontra informações demais que te confunde, ou de menos que te deixa com lacunas. Ela não vai direto ao ponto, e o mais importante, não segue os protocolos oficiais de hoje. E eu sei disso porque minhas alunas me contam que viviam nessa confusão. Eu quero que você veja e escute o que a Jeane tem a te dizer quando ela parou de depender da internet. O que você sentia? Muita insegurança, porque a internet nem sempre as informações estão corretas, né? Então, para você buscar ali, você tem que saber a fonte, se foi só uma pessoa que publicou, se é algum artigo realmente oficial. É muito difícil. A internet tem muita informação, muita. E é mais difícil ainda você conseguir identificar o que é válido e o que não é. Perdi meu final de semana estudando e de forma errada, né? O pouco que eu consegui fazer, eu já consegui me sentir mais segura, eu consegui dominar um pouco mais, mesmo com essa falta de tempo. Você viu? É exatamente isso. Você pode até achar que está aprendendo, mas está construindo, mas seu conhecimento é em cima de um chão que pode se mover a qualquer momento. Você não só corre o risco de cometer um erro por estar desatualizada, mas também de se sentir cada vez mais perdida, sem uma fonte de confiança. E esse foi o terceiro erro que te rouba a segurança. Agora vamos para o último e mais sutil erro, mas não menos perigoso. O jeito errado 4. É o que eu chamo de o jeito da prática que ensina. Sabe quando a gente ouve a frase: "Ah, a gente só aprende mesmo na prática"? Eu sei que você já ouviu isso. A gente chega na sala de vacina sem preparo e alguém diz: "Não se preocupe, a prática te ensina. Você vai pegando com o tempo". E a gente acredita nisso, não é? A gente observa a colega, tenta imitar o que ela faz e vai pegando o jeito, a prática. No começo, parece que funciona. Você até consegue fazer as aplicações mais simples. Você se sente um pouco mais segura a cada vacina que você faz. Mas a verdade é que a prática sozinha é perigosa, porque se você não tem o conhecimento, você só está reproduzindo o que as outras pessoas estão fazendo. E se elas estiverem fazendo errado, você está construindo uma carreira em cima de erros, sem nem saber. Você se torna um robô da vacina, que sabe aplicar, mas não sabe o porquê. E eu sei disso porque a Catiúcia, uma das minhas alunas, sentia exatamente isso. Ela achava que a prática era tudo, até ela perceber que estava presa a um ciclo de insegurança. E ela já tinha 11 anos de profissão. Olha o que ela me disse. Que a tia da vacina, a que me ensinou as práticas, também eu acredito que aprendeu, assim como eu também, teoria, depois práticas, e ela, assim, ela foi, né, desenvolvendo a maneira de trabalhar, mas hoje eu acredito que não tinha o conhecimento também. Eu falo assim que é prática, anos, né? Mas a gente vê que tem falhas ali. Desde que eu comecei,
né, no intensivão daqueles 4 dias, eu falei, nossa, gente, que coisa mais abençoada. Por quê? É assim, você tem segurança, né, no que você está fazendo. Você não precisa de estar buscando um recurso, uma outra pessoa. Não que a gente não precise, nem que a gente vai saber de tudo sempre. Mas assim, para não ficar perdida, igual eu fiquei muitas vezes, sabe? Eu cheguei a falar para colega que dos serviços gerais, dar uma segurada, eu chorava, falava, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Viu? A prática é fundamental, sim, mas ela só te dá segurança se for guiada pelo conhecimento certo. É como dirigir um carro. Você pode dirigir por anos sem saber o que tem debaixo do capô, mas no primeiro problema você não sabe o que fazer. E para te mostrar o que acontece quando a prática não é guiada por um método seguro, deixa eu te contar uma história real, divulgada pela CNN Brasil. Olha só esse link aqui, ó. O link, se você quiser, tá aqui. Uma técnica de enfermagem de 37 anos, com mais de 10 anos de profissão, foi afastada depois de um erro gravíssimo. Ela aplicou vacinas vencidas e doses de vacina de adulto em criança. E você não imagina o que ela disse no depoimento ao Ministério Público. Eu não sabia que não podia aplicar vacina de adulto em criança. Nunca fiz curso de vacinação, não assisti nem ao treinamento online. Ela estava sozinha no posto, sem orientação, sem preparo, sem apoio. Isso te soa familiar? A ordem era vacinar todo mundo porque o imunizante ia vencer. Ela mandou mensagem para a enfermeira, né, coordenadora, perguntando se podia aplicar. E a resposta foi: pode sim. E ela aplicou em crianças, dose de adulto, vacina vencida. Você consegue imaginar o peso disso? Sabe quem teve o rosto estampado no jornal? Quem recebeu o processo? Quem foi afastada? Agora pensa. Ela sabia aplicar injeção, ela sabia olhar o calendário, ela sabia usar a seringa, mas ela não entendia o porquê de cada coisa, o para quem, o quando, o como. Essa história, ela é forte sim, mas ela serve como um alerta. Se você está na sala de vacina sem se sentir preparada, esse risco é real. E se você já errou ou vive com medo de errar, você não está sozinha, mas precisa de uma ajuda certa, antes que o medo se transforme em consequência. Você precisa de um método que te dê base teórica e o raciocínio clínico para que a sua prática seja uma prática segura e não uma prática cheia de vícios e erros que você nem sabe que existe. É isso que eu chamo de a prática segura, quando a sua experiência é fortalecida pelo seu conhecimento. Então, vamos recapitular? A gente viu que a insegurança vem de 4 erros fatais quando a gente tenta aprender sobre vacina. O jeito de aprender direto o esquema vacinal, né? Foi o primeiro erro. O segundo foi o jeito da decoreba. O terceiro, o jeito de informações solta. O quarto, o jeito da prática é que ensina. Então, se você chegou até aqui, você já deu um passo gigante para deixar a insegurança de lado e começar a dominar a imunização de um jeito prático e seguro. Hoje, a gente viu os principais erros que nos travam na sala de vacina. Aqueles que a gente nem sabia que estava cometendo, mas que agora fazem total sentido, não é verdade? Na nossa próxima aula, a gente vai virar a chave de vez. Eu vou te mostrar 3 pilares fundamentais para aprender a imunização de um jeito que funciona de verdade. Nada de decorar bula ou ficar boiando em termos técnicos. Você vai ver um método que te ensina a entender o que e o porquê você está fazendo para aplicar tudo com segurança, confiança e se tornar uma verdadeira referência na sua área. Agora, preste muita atenção, porque eu tenho alguns avisos importantes para te dar.
Primeiro, para continuar essa conversa, eu tenho um convite especial. Se você está assistindo pelo YouTube, clique no link que está na descrição deste vídeo ou no botão aqui embaixo e comente na nossa comunidade exclusiva do Facebook qual desses erros você já cometeu ou ainda sente que comete ao aprender sobre imunização. Compartilhe sua experiência com a gente. A sua participação é super importante para mim. Segundo aviso, para não perder nenhuma informação, os avisos das próximas aulas, os links importantes, verifique se você já está no grupo de WhatsApp. É por lá que eu vou enviar tudo em primeira mão. O link também está na descrição. Terceiro, se você quer rever essa aula, pegar o PDF com o resumo do conteúdo ou responder a prova da aula, eu vou te enviar o link do nosso blog também lá no grupo do WhatsApp. Lá você encontra a aula gravada e muito mais. E por último, mas não menos importante, aproveitando que você está aqui comigo, quero te contar uma novidade muito especial. Teremos um sorteio de um acesso gratuito ao aplicativo Vacina Segura. Eu quero te mostrar aqui rapidinho o que é esse aplicativo, tá? Vem aqui para a tela do meu computador. Você pode abrir esse aplicativo do celular também, tá? Ele funciona no celular, no computador e funciona até sem internet. É um aplicativo que eu desenvolvi para facilitar o seu dia a dia. Aqui nós temos PDFs, tá? Você clica aqui, você tem acesso a vários PDFs que para facilitar a sua vida, como esse do Covid-19. Nós temos aqui todos os links dos manuais do Ministério da Saúde com facilidade para você acessar de uma forma bem mais rápida e segura, tá? Eita, que eu saí do meu aplicativo. Só um minuto. Vamos voltar. Nós temos aqui também as nossas notas técnicas, tá? As mais atualizadas, como que nem tem aqui, ó, que saiu da CWY, já tá aqui disponível. E além de ter a nota técnica aqui disponível para você baixar e você ver, eu também coloco aqui de uma forma resumida tudo o que quer dizer a nota técnica de uma forma fácil de você entender. Temos aqui informações sobre todas as vacinas segundo a instrução normativa do Ministério da Saúde. Quando você entra aqui, você vem aqui, ó, tem tudo as informações para quem deve ser feita, o esquema da vacina, a dose, precauções, contraindicações, dica para a sala de vacina que eu deixo aqui para vocês também. E eu tenho também aqui os calendários. Quais são as vacinas ao nascer, vacina aos 2 meses, aos 3 meses, aos 4 meses, 5 meses, tá? 6 meses, 7 meses. Temos todos os calendários aqui, 4 anos, adolescentes, gestantes, adultos, idosos. Quais são as vacinas, até que idade cada vacina pode ser feita. E se você quiser saber o intervalo, é só clicar aqui, que aqui também está explicando o intervalo mínimo da vacina. Então, é tudo uma forma mais fácil para o seu aprendizado, esse aplicativo. E eu vou sortear ele numa live no dia 5 de julho, no sábado, que eu vou abrir às 20 horas. Para concorrer a um acesso a essa ferramenta que vai te dar segurança, você precisa responder as 3 provas que serão enviadas no blog ao final de cada aula, lá no grupo do WhatsApp, o link. E o sorteio acontecerá ao vivo em uma live no sábado, no dia 5/7. Você precisa estar ao vivo, pois eu vou ligar para a pessoa sorteada e ela precisará responder a uma palavra-chave que eu vou falar no sábado. Então já anota aí, assista às aulas com atenção, preencha as provas e garanta a sua chance de ganhar um acesso que vai transformar a sua prática na sala de vacina. Até lá, eu quero muito que você aproveite cada aula, cada dica, cada explicação, porque tudo que eu estou te mostrando aqui faz parte da base que vai te tornar uma profissional respeitada,
confiante e valorizada. E antes de me despedir, eu tenho um presente para você que ficou aqui comigo até o final. Eu vou deixar aqui agora um depoimento completo da minha aluna Catiúce, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história dela e de como o meu método mudou a realidade dela na sala de vacina. É um depoimento emocionante que mostra que a segurança é possível de ser conquistada. Então, eu te espero na próxima aula, que será quarta-feira, no dia 2 de julho, às 20 horas. Um beijo e até mais. Entrou. Oi, Catiúce. Olá, boa noite. Boa noite, como você está? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Estamos aí na correria, né? Faz parte. Gente, para quem não conhece, essa é a Catiúce. Catiúce, se apresenta pra gente. Conte um pouquinho quem é você. Você é técnica, você é enfermeira, como você entrou na enfermagem, como você começou a aprender vacina. Conta um pouquinho da sua história pra gente, para as meninas te conhecer melhor. Ok, boa noite para todas. Eu me chamo Catiúce, tenho 46 anos. Sou técnica de enfermagem já há mais de 20 anos, 11 anos como vacinadora. E assim, como eu disse para aqui, que a sala de vacina, na verdade, assim, jogaram no meu colo, né? Toma que o filho é seu. Quando eu comecei a vacinar, eu fui trabalhar num posto de saúde, né, no interior, na verdade, assentamento, não sei se as pessoas conhecem, né? São tipo vilas, né? Na verdade, e tinha um posto de saúde e a enfermeira falou: ó, você vai ficar aqui, você vai vacinar. E eu sabia assim, a teoria, o que eu aprendi, eu falo assim que, igual eu falei para que assim, que minha primeira vacina de 2 meses, eu fiz uma oração, porque eu falo que independente, né, da denominação, a gente não discute, né, a fé de ninguém, né, das pessoas, mas eu falo assim que tudo, né, tudo sobre Deus, eu agradeço muito a Ele, porque a minha primeira vez que eu fui vacinar, eu fiz uma oração, falei, ó, se eu não puder ajudar, então assim foi, e assim eu fui aprendendo, sabe? Tinha a teoria e a prática foi no dia a dia, né, então assim, fiquei 11 anos, né, na sala de vacina, aí fui para trabalhar em hospital também, aí ficava sala de vacina, hospital. Na época da pandemia, aquela loucura, né? Enfim. E é isso. Estamos aí. E como que você se sentia lá dentro da sala de vacina? Que nem você falou que orou na primeira vacina, mas como você se sentia, assim, de você ter que vacinar, ter que lidar com cartões atrasados? Como que você... O que você lembra desse sentimento dentro da sala de vacina? Porque, assim, por que eu pergunto? Porque hoje tem muitas pessoas que estão aqui que às vezes está começando dentro da sala de vacina e que nem outro dia eu conversei com a Deise falou assim, que eu achei que eu nunca ia aprender, eu tava pensando em desistir já. Porque às vezes a pessoa acha que é tudo muito complicado. Aí eu quero mostrar um pouquinho como que a gente passa pela insegurança mesmo e como que a gente consegue vencer isso também, né? A gente aprendendo do jeito certo, da forma certa. Então, conta um pouquinho como que você se sentia dentro da sala de vacina quando você não entendia muitas coisas. Então, assim, com o passar do tempo, a questão de você ter a teoria e a prática, eu falo assim, até a questão da forma de você administrar e tudo, aplicar, tranquilo. Mas, assim, a questão dos atrasos, por exemplo, gente, que era uma loucura. E, assim, a sensação de potência, porque eu sempre tinha que recorrer a quem já tinha mais experiência ali. E agora, o que eu faço? Sabe? Como é que eu vou fazer? Porque tem criança que chega lá, às vezes, com 2, 3 anos ou até mais, aqui é a nossa realidade interior, assentamento onde eu trabalhei, que não tinha tomado nem a BCG. Como é que é isso? Então, assim, e agora? O que eu faço? Aí, o medo de fazer a mais ou a menos, que é o pior, porque, assim, eu sempre falo que, quando chega, as pessoas falam, mas esse monte de vacina de uma vez, o que acontece?
o que eu tenho em mente? Se eu estiver errado, você pode até me corrigir, né? Porque a gente tem uma coisa que eu falo assim da minha realidade. Então, assim, até chegar na sala de vacina, responsabilidade ali dos pais, mas a partir do momento que chegou ali, passa a ser nossa responsabilidade, o nosso compromisso ali com a criança, porque, assim, às vezes os pais também não têm muito conhecimento, que ainda existe pessoas que têm essa resistência quanto à vacinação, às vezes até a gente mesmo não saber explicar a questão das doenças preveníveis, né, e tudo mais. Você sabe, vou fazer a vacina. Ah, essa vacina para quê? Febre amarela. E daí? Ela, sabe? Coisas que às vezes os pais também não têm esse entendimento, têm uma resistência. E o que acontece? Você fica toda insegura quanto a um monte de coisa. E o pior, você não sabe passar o porquê da importância. Porque às né? vezes também não tem o conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente não é treinado, né? Eu mesmo eu falo assim que fiquei anos vacinando e eu falo assim que tudo muito decorado. Esquemas eu sabia, né? De 2 a 1 ano e 3 e por aí vai, sabe? Então, assim, na verdade não é o decorar. Um atraso, muitas vezes Ficava louco. Eu já ia falar com a tia da vacina, que a tia da vacina, a que me ensinou as práticas. No caso, que eu falo que eu tenho uma pessoa referência, a dona Enilda, ela sabe? Mas também eu acredito que aprendeu, assim como eu também, teoria, depois práticas, e ela, assim, ela foi, né, desenvolvendo a maneira de trabalhar, mas hoje eu acredito que não tinha o conhecimento também. Eu falo assim que é prática, anos, né? Mas a gente vê que tem falhas ali. Foi muito importante na minha vida, né? Para eu desenvolver, para ter mais segurança no que eu estava fazendo, mesmo que não fosse o 100%. Um suporte. Ela e não só para mim também. Aqui eu falo que aqui na nossa cidade aqui, que tem várias pessoas que aprenderam com a dona Enilda, a prática principalmente. Ela é uma senhora, agora ela não vacina mais, sabe? Mas eu olho pra ela e falo, nossa, ela tá igualzinha. Ela não muda. Óculos, cabelinho curtinho assim, ela é a tia da vacina. É o padrão de muitas vacinadoras, né? Você vê assim, a maioria tem aquele padrão, né? A maioria tá aposentando hoje. Então a gente tá tendo uma leva de muita gente nova entrando na sala de vacina. E hoje é muito diferente de 20 anos atrás. Sim. Porque hoje tem muito mais vacina, tem muitas outras notas técnicas que chega todo dia. Então a realidade hoje é totalmente diferente de 20 anos, 10 anos atrás, que às vezes fazia menos vacina, não tinha tanto esses... Tipo assim, tinha atraso, tinha tudo, mas era pouca vacina para lidar, né? Sim. Hoje, todo ano tem uma vacina, 2 vacinas novas, diferentes, que a gente tem que lidar e a gente tem que ter segurança naquilo que está fazendo. Porque a gente que está dentro da sala de vacina, a gente vai ser o suporte para os outros que estão chegando. Sim, com certeza. E é assim, eu mesmo com o meu jeitinho todo torto, a gente aprende, depois você vê que tinha, graças a Deus, não, assim, não para causar danos, mas eu falo assim que questão de conhecimento e as coisas que mudaram. Tem pessoas que eu conheço sala de vacina e falam assim, não, isso daqui não. Eu toda a vida fiz assim, eu não vou mudar. E aí triste. tem que entender que assim, a gente lida com vidas, né? Parece que quem não tem conhecimento de vacina, acha que é só uma vacina, não, gente. É só aplicar, né? Não é isso, não é, né? Tem onde a gente entra com o suporte também, né? Porque a gente tem que explicar essa questão da prevenção, por que da importância de estar fazendo aquela vacina. Tem o depois também, que às vezes as mães ficam todas preocupadas, a gente também tem que saber o que fazer, o que não fazer, né? Tudo envolve muita coisa. A pessoa acha que só aplicou, tchau, obrigado. Infelizmente não é assim. Ô, Catiúce, mas deixa eu te falar, agora vamos entrar, como que você me conheceu? De onde que você
veio parar dentro do Vacina Segura? Como que foi essa história? Então, é assim, eu sempre. Eu vendo lá a questão do. A gente aprende. Olha, eu indo, falando do curso lá do Eleve, né? O que que acontece? Tem a questão dos nichos, você falou, e é bem isso, né? Então, assim, é as coisas que a gente gosta de ver. Aham. Chamou a atenção. Falei, gente, minha vida, vacina. É vacina. Eu no Instagram, falei, nossa, que legal. Aí fui. Primeiro a gente passa. Só que assim, quando chama atenção, você para, né? Aí eu fui prestar atenção. Falei, nossa, tá aí. Tantos anos eu aprendi a vacinar no susto. Falei, agora eu vou ver. Olha que coisa interessante, né? Novidade, olha só. Vou ter que atualizar, né? Aí comecei a olhar, falei assim, gente, é por aqui, sabe? Você participou, foi do intensivão? Ou foi de um Foi curso do- gratuito? Foi daqueles. Foi um curso que teve, acho que 3 dias, 3 ou mais, eu não lembro. 3 dias, aí depois teve 3 dias. um dia, né? Já Aham. foi 4 dias. Ah, tá. Entendi. Aí você participou daquele curso e como que foi? Que foi tipo uma maratona que eu vou fazer semana que vem. Foi, maratonou. E aí, assim, pra gente que. Porque tem pessoas que falam assim, ai, acho que eu não tenho perfil, ai, eu não gosto. Não é, gente. Eu falo assim que. Sabe o que acontece? As pessoas acham que é mágica, ou se você não se capacitar, não tem como você fazer um trabalho bom. A gente vira referência. Você vê, eu mesmo trabalhando há anos, sei que muitas coisas eu já aprendi, creio que vou aprender muito mais. O que acontece? Tem pessoas de outro município que vêm para vacinar comigo. E isso que eu sei que muitas coisas eu deveria, né? Não sabia, tinha que aprender mais. Então, assim, para você ser referência, sabe? Para você ser referência, não é só porque às vezes fala assim, mas você tem uma mão leve, tá? Tem uma mão leve, mas e aí? Não sabe Né? comunicar, Tem muita coisa. não sabe conversar. Comunicar isso. Então, assim, aí maratonei aqueles dias, né? Aí eu falei assim, nossa, mas eu queria aprender mais. E não é nem que a gente precisa. Eu falo assim que é questão de você, né, ser até inteligente, trazer para você assim, eu posso me destacar, né? Não querer ser melhor que alguém, mas é ser melhor para você mesmo. Você entender que você está fazendo com responsabilidade, né? Você dominar aquilo que você faz, não ficar todo perdido. Que tinha dias que aquela fila imensa. E quando vinha o pessoal de assentamento, que eles vinham de longe, de fazenda. Tudo atrasado. Aquela fila, tudo atrasado. Eu falei, agora, você quer ver maravilhoso? E quando chegava Gêmeos, eu falava, meu Deus, esses atrasos em dose dupla. Socorro! Ô, tristeza. Sério? Quando eu via Gêmeos daquele jeito, eu falava, meu Deus. Aí falava, era desesperador. Falava, meu pai eterno. Aí você olhava assim, aquela fila tava imensa, sabe? Imensa, imensa. Cansei de perder. Eu aprendo, né? Cansei de perder horas, vários dias que sem almoço, sabe? E sem almoço, porque perde mais tempo ainda, porque você vai ficar quase 30, 40 minutos para tentar resolver um caso que às vezes você resolve com mais facilidade, né? Sim. Com mais facilidade. Entendi. E o que fez você decidir de entrar para Vacina Segura? Porque você maratonou ali, era gratuito o curso que você participou. Aí depois, o que fez você decidir? Falei assim, não, caramba, eu vou entrar para Vacina Segura. É porque assim, você tem um jeito, eu achei assim, que você tem um jeito assim, muito prático de explicar, eu achei assim que é fácil de entender, sabe? E assim, eu falo que você é objetiva, né? Aí eu falei assim, gente, tem muito mais para aprender, não dá para ficar no raso, sabe? Então, assim. É pouco tempo, né? Sim, pouco tempo. Eu falei, não dá. E assim, pra gente trazer para a vida da gente, tudo agrega, desde que você esteja disposta a melhorar. Porque, igual eu falei, tem colegas que eles não estão abertos para melhorar,
para adquirir conhecimento. Eles se fecham no mundinho deles, é aquilo ali e pronto. Só que não vê também que tem o paciente está do outro lado, né? Então, assim, fazer o certo. Porque eu acho que é correto assim, time que tá ganhando não se mexe. É isso aqui, acabou. Né? E aí é onde entra essa questão de você... Né? Oi? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Com certeza. Ô, Catiúce, mas e aí? Aí você adquiriu o curso e como que foi a sua experiência dentro do Vacina Segura? O que você achou do Vacina Segura? Nossa, de verdade, olha, eu vacinei há 11 anos. 11 anos, assim. Graças a Deus, eu falo assim que no meu decoreba, que é assim, decorei o esquema ali, graças a Deus a prática, não tive problema, né? A administração. Mas eu vi que estava assim muito raso, sabe? O conhecimento pouquíssimo, era só aquilo ali. Mesma coisa, você fazer uma prova, decorei e vou seguir isso daqui. Tanto é que seguir, sabe? Você tem assim você tem um esquema colado ali na parede, aquilo. E aí apanhava muito, sabe? Um monte de coisa. E também de não saber. Não adianta você, por exemplo, eu vou fazer a vacina de febre amarela. Então, assim, o que ela previne? Sabe, tem tantas coisas que você precisa saber a mais, né? Ela é atenuada, inativada. Isso mesmo. É isso mesmo, eu me perdi com esse negócio. Gente do céu, eu falei, olha, a gente acha que sabe, aí aprendia, né, como que você ia acondicionar elas, porque aqui onde eu moro é assim, é geladeirinha comum, então aquelas prateleirinhas, sabe, dividida, o termômetrozinho no meio da geladeira, assim, é isso aí, a nossa realidade, tá? Vai para o assentamento, vai aquele monte de gelox, porque tem que tirar, vai aquele monte de gelox, termômetro por lá de fora da caixa e leva para vacinar assentamento. Entendi. Tá? Sabe, volta de lá. É complicado. Então, aí com Vacina Segura, o que você mudou nessa realidade? Não, agora é assim. Tem coisas que mesmo que colega... Na verdade, não é só colega, né? Porque tem enfermeiras que já têm um nível superior, que fizeram curso de vacinadora, porém não exerce. E muitas vezes falavam, não, isso aqui tem que fazer assim. Então, assim, dá para você falar com propriedade, né? Porque, assim, você também consegue um respeito, né? Você consegue o seu espaço, você se destaca naquilo ali. E se antes as pessoas falavam assim, não, ela é vacinadora, ela é a dona da sala de vacina. Mas antes era só a dona da sala de vacina porque ocupava aquele lugar. Mas hoje dá para mim falar, não, isso aqui não aceito porque eu aprendi que não é o certo. Mas isso aí tá escrito aonde? Não, é assim, sabe? Muitas coisas mudaram. Então você tem, assim, o amparo, né? Consegue se posicionar. Exatamente. Porque antes era aceitar, não. Então tá bom. Isso aqui vamos ter que fazer assim. Vamos ter que mudar. Eu já cansei de estar em sala de vacina porque fez o curso, mesmo eu vacinando há anos, e mudava tudo as caixas. E virava, e pegava as caixinhas. Quantas vezes falava, não dá para ser assim. Não tem como acondicionar assim, não tem como fazer dessa forma. E eu tinha que aceitar. Só que assim, por ser responsabilidade da gente, a gente se posicionar e falar, não, eu não aceito porque não é o certo, né? E agora você consegue achar como se posicionar e como gesticular com a pessoa que às vezes está mandando você fazer alguma coisa que você sabe que não é certo. Não, e o bom é isso, né? Porque eu trabalhei com médico, na verdade, no meu primeiro emprego. Ele sempre falava assim, ó, o bom é você discutir algo que você tem conhecimento. Você ter argumentos para você poder se posicionar e falar, não, eu não aceito por conta disso, disso, disso. Então, quando você tem um protocolo, quando você sabe onde buscar, você sabe como questionar a pessoa, né? Sim. Você vai vencer, porque quando a gente é respaldado, quando a gente tem base naquilo que a gente está falando, a gente ganha
discussão. Se o outro não tem base, você acaba ganhando. E é aí que você se destaca, aí você começa a ser respeitada, aí você começa a ter a sua autonomia, né? Aí faz toda a diferença, né? E, Catiúcia, qual foi o seu maior aprendizado ali dentro do Vacina Segura? Que você fala assim, nossa, isso daqui eu não sabia, isso aqui eu gostei demais de entender, e isso que a Kiki ensinou aqui, eu aprendi de vez. Tipo assim, qual foi o seu maior aprendizado ali dentro que você teve? O maior aprendizado é a questão no Vacina Segura, Porque ali sobre... tem os módulos, tudinho, né? Então, assim, eu mostro os esquemas vacinais, eu mostro o porquê das vacinas. E o que você mais gostou ali dentro, que te chamou mais atenção? O que mais chamou atenção mesmo são os esquemas vacinais, porque eu falo que eu apanhava muito na questão do... por causa que eu seguia muito os esqueminhas copiados, decorados, né? E agora você entende. É mais fácil, porque aí às vezes você não tem que depender do outro. E aí também tem o risco do outro estar errado e você fazer errado. Verdade. Catiúcia, e como você se sente hoje, depois que você começou a estudar o Vacina Segura? Qual que foi a diferença, assim, da Catiúcia antes de ter estudado Vacina Segura e depois que você está estudando? Bom, é assim, eu achava que... até porque as pessoas confiavam no meu trabalho, vinha de longe para vacinar. Porque a gente não quer fazer com outra pessoa. Isso aí, às vezes, tinha até problemas com o enfermeiro. Falava, você não é dessa área, porque eu não sei onde você mora, mas dependendo da gente, saúde divide por área, né? Não é dessa área, não pode vacinar. Então, assim, eu falava, nossa, que maravilha, né? Eu achava que, nossa, né? Eu sou uma boa profissional, mas, assim, a questão do conhecimento, ela é de suma importância, porque, assim, você achar que você está fazendo certo, bacana, mas você ter certeza do que você está fazendo. Porque, assim, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Mas, assim, o que acontece? Às vezes a gente se fecha naquilo ali, né? Se acomoda, e aí é pra vida. Você vê, 11 anos eu passei vacinando, né? Pra mim tava tudo certo. E agora com vacina segura, eu falei, nossa, gente, não sabia não, um monte de coisa. Não sabia nada. Eu decorei o esquema, eu aprendi como é que fazia, como que administrava, só, sabe? Então, assim, a gente só tem a crescer. Se adquirir conhecimento, você se destaca, você consegue, né, se posicionar, como você falou, argumentar, porque muitas vezes, nossa, eu já passei por situações assim que, mesmo eu sem ter esse conhecimento que eu estou adquirindo hoje, cada vez mais, eu às vezes tinha coisa que eu achava que não estava certo. Sabe? Eu falava assim, não tá legal isso daqui. Mas aí, como tinha alguém que, né, tem aquela hierarquia e eu não tinha conhecimento de protocolos e tudo, eu tinha que ficar quieta. Tinha vezes que eu fazia coisa que eu falava, gente, não tá certo. Mas sabe? aí você não sabe onde embasar, né? Não. Sabe aquela coisa assim de a pessoa chegar, entrar e, não pode deixar que eu faça, e preparava e aplicava uma... Eu falava, gente, isso tá errado. Infelizmente. Mas é isso daí, Catiúcia. Agradeço demais a sua... Você quer falar alguma coisa? Quer deixar uma mensagem para as meninas que estão nos assistindo? Com certeza, com certeza. Gente, olha, para você que está começando agora, você que chegou aqui, ó, e se você ainda não adquiriu o curso, vou falar de coração. Eu sou muito grata a Deus, porque, assim, é igual eu falei no começo,
né? Deus, ele me amparou até aqui. Todas as pessoas que eu atendi foi de coração. Mas, de verdade, eu não tinha o conhecimento necessário mesmo, sabe? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente lida com vidas. E, assim, desde o começo, né? Você vê que as crianças, os bebezinhos vêm pequenininho, muitas vezes não tem nem coxa pra gente fazer ali, né? Uma vacina, você fica assim, meu Deus, e agora? Mas, enfim, adquire conhecimento. Fala assim que o melhor investimento que tem, né? Você é em conhecimento. Eu sempre ouvi minha avó falar que é algo que ninguém vai tomar de você, é seu. E a gente só tende a crescer. E assim, desde que eu comecei, né, no intensivão daqueles 4 dias, eu falei, nossa, gente, que coisa mais abençoada. Por quê? É assim, você tem segurança, né? No que você está fazendo. Você não precisa de estar buscando um recurso, uma outra pessoa. Não que a gente não precise, nem que a gente vai saber de tudo sempre. Mas assim, para não ficar perdida, igual eu fiquei muitas vezes, sabe? Eu cheguei em momentos de fechar a porta e falar para a colega que dos serviços gerais, dar uma segurada, eu chorava e falava, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. E às vezes perder meu horário de almoço, ligar, esperar a pessoa me dar um retorno, deixar a pessoa que vinha de longe esperando. Outra coisa é assim, a gente tem que entender que você tem que ter essa empatia. Como que a gente gostaria que a pessoa que estivesse do outro lado nos atendesse, né? Essa questão de você comunicar, né? Falar sobre a vacina, o que previne, tudo mais. E ter esse conhecimento, você passar essa segurança para a pessoa. Porque eu acho que a pior coisa que tem, você ser atendido por alguém que você olha e você vê que a pessoa está meio perdida. Eu sei que eu já fui essa pessoa. Eu sei que eu já cheguei em situações das mães ficar meio assim, porque a gente vê na expressão do rosto da pessoa. Você querer fazer o seu melhor e você não saber. Você não ter segurança do que você está fazendo. E isso é terrível. Então, assim, de verdade, para crescimento pessoal, eu falo, ó, se você, quem não adquiriu e tiver vontade de participar, adquirir o curso, olha, é o melhor investimento da minha vida nos últimos tempos, porque assim, como profissional, sabe, eu acho bacana, porque assim, eu me sinto orgulhosa, sabe, de falar assim, gente, eu continuo estudando, adquirindo conhecimento, eu estou fazendo um curso, vacina segura, sabe, assim, é tão bom você saber que você está evoluindo como pessoa, como profissional. Então, assim, é coisa que é para a vida, sabe? Adquiram, vocês vão amar, sabe? Eu não imaginava, que eu tô com 46 anos, depois de tanto tempo vacinando, que eu sabia pouquíssimo sobre imunização. Olha só que legal. Obrigada, Catiúcia. Obrigada pelo seu feedback. Eu fico muito feliz quando a gente consegue transmitir isso com uma praticidade, né? Trazendo segurança para os profissionais, porque realmente infelizmente, essa é a realidade de muitos vacinadores. Às vezes tem muito tempo em sala de vacina, mas não tem o conhecimento embasado do jeito que precisa, né? E acaba passando essa segurança para os pais. Aí parece que dá mais medo ainda, porque quando a gente sente que está inseguro, aí o pai observa e a gente fica mais inseguro ainda. Assim, a propensão de fazer um erro é maior ainda, né? Quando a gente está inseguro. Então, assim, eu fico muito feliz de estar conseguindo ajudar vocês nesse processo. Mesmo com um pouquinho que a gente sabe, a gente consegue ajudar ainda mais, né? E tudo embasado dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, melhorar a nossa comunicação. Agradeço as meninas que ficaram aí para nos assistir. Catiúcia, muito obrigada. Obrigada mesmo, tá? Por essa live, essa conversa. Não, e tem uma outra coisa que para mim, assim, é incrível, né? Porque tem o curso, né? A gente fala sobre imunização, mas também tem a questão, né, do crescimento no digital, porque uma coisa também que me pegava muito, eu falo que eu sempre precisei muito da minha filha, né, para estar. Então, assim, você vai ali, você vai no Eleve para você ver o que é. Você tá... Não é só a imunização, né? Você tem os bônus, é tudo de bom. Então, assim, você não ajuda só, né, a gente crescer aqui na sala de vacina, mas vai muito além, né? A gente pode desenvolver formas
de empreender, na verdade, né? Ter essa independência financeira também, que é importante. Eu falo assim que, principalmente a gente que tem filhos, né? Que você já falou da sua realidade toda, e quantas de nós não temos a realidade? Às vezes você fica perdida, né? Que você tem que trabalhar fora, você tem um monte de coisa. Então, assim, a gente vai amadurecendo a ideia e você, sabe, no Eleve você vai pegando a mão, ó, por aqui. Olha, E assim, de uma forma assim, bem prática, objetiva, porque às vezes você vai assistir, sabe, uns vídeos assim que são maçantes, você fala assim, aí você vai lá, não sei onde e tal, assim, sabe? E assim, é bem objetiva e ajuda bastante. Eu falo assim que é muito de Deus. Eu falei para você, né? A gente conversou que às vezes a gente ora e a gente pede para Deus um direcionamento, né? Deus, me direcione, e agora? E eu sempre tive muita dificuldade com o digital. Claro que eu estou aprendendo ainda, né? Mas assim, é devagar, não é de um dia para o outro. Mas assim, vem muito de encontro com as coisas que eu pedi para Deus. Então, assim, esse curso e mais o Eleve, o que acontece? Sabe um quebra-cabeça? É assim, mas Deus, ele age assim. Então, assim, para as meninas que estão me assistindo, eu falo que eu não sei o que cada uma precisa, né? Cada um tem no coração, mas assim, apresenta para Deus. Se puder adquirir o curso, adquira, porque assim é o divisor de águas. Vocês vão ver, tem um leque de oportunidades. Se vocês conseguirem aproveitar, vai ser uma bênção na vida de vocês também. olha que bom. Meninas, para quem não sabe, o Eleve é um curso que eu dou onde eu ensino um pouquinho do digital. Um pouquinho do que eu aprendi no digital, aí eu passo para as alunas do Vacina Segura também, porque eu sei que a enfermagem, a gente da enfermagem, a gente ama ter uma renda extra, né? A gente ama porque às vezes o nosso salário não dá para muita coisa, a gente quer vender alguma coisa a mais. Então eu ensino a fazer o marketing dela no Instagram ali para conseguir uma renda a mais, né? A Catiúcia, ela faz artesanato para ter a renda extra dela, né? E agora está sendo quase uma renda inteira, né, Catiúcia? Então, isso aí. Eu tenho esses bônus que eu entrego também, além do Vacina Segura. Então, graças a Deus, está ajudando aí a Catiúcia também, né? Nossa! Sabe o que eu falo para você, que é tipo um quebra-cabeça? Eu comecei a ver, né, como que a gente faz, e aí é uma sequência. Aí eu fui participar de oficina de artesanato, semana do artesão, sabe assim? Você estava indo nos negócios de artesanato. Nossa, eu falei, sabe aquela... Deus, ele começa a abrir assim, sabe? E as coisas vão acontecendo. Eu falo assim que quando a gente começa a se movimentar, quando a gente começa a buscar e se movimentar, as oportunidades aparecem. Então, você às vezes está sentindo dificuldade dentro da sala de vacina hoje. Aí você vai e chega a oportunidade de um curso de aprendizado. Você vai e adquire. E isso você está gerando uma oportunidade. E você está em movimento. Você não está parada. Você acha que alguém parado, sentado no sofá, vai ter oportunidade na vida dele? Não vai. Agora a gente está buscando as oportunidades. Vem, parece que Deus abençoa mais, porque ele tá vendo que você tá buscando, tá vendo que você tá correndo atrás aí de mudar a sua realidade, e ele vai abrindo as portas, e é assim que acontece. E tudo isso eu aprendi no curso também, né? A gente tem que aparecer, e tem que aparecer maravilhosa, e tantas coisas mais. É o máximo. A pessoa fala, nossa, você tá mais tão bonito, mas não é, gente. Ó, no dia a dia, eu tenho um cabelo longo, né? A sala de vacina, eu vacinava, assim, vacina sempre de coque, que me atrapalhava, né? Enfermagem no hospital. Mas, assim, um brinco, não assim, né, gente? Mas um brinquinho mais delicadinho, um batom, uma base, porque a gente da enfermagem tem olheiras, é normal. Mas vamos... né, assim... A gente não precisa andar acabada, não. As pessoas não são obrigadas a ver a gente feia, né? A gente não tá arrumada assim, até para cuidar dos pacientes, eles têm que ver uma coisa mais bonita, né? Eles já estão doentes,
vezes e ainda dá de cara com aquela enfermeira toda feia. Não, a gente Ai, meu Deus, será que eu morri? Será que eu morri? nossa autoestima também, Sim. né? Então, assim, eu falo que o seu curso tá ajudando em tudo. Eu falei, nossa, que maravilha. Sabe olhar. E assim, é igual você falou, a gente começa a se movimentar, as oportunidades começam a aparecer. E aí, que nem eu fui no início da semana do artesão, tava lá, Bela, fui participar de uma oficina. Eu vou até mostrar para as meninas aqui, que eu fiz ontem. Olha, gente, de biscuit, olha. Ai, que lindo! Nossa, você tá bem? Você fez ontem? Eu fiz ontem. Eu não tinha feito nada com biscuit, tá, gente? Isso aqui foi a primeira peça, tá bom? Aham. Olha a indiazinha. Aí o que acontece? Tava lá, aí o pessoal veio, olha, Catiúcia, a gente precisa entrevistar você. De verdade, eu meio que tremi na base, né? Dei uma respirada, falei pra menina, segura minha bolsa, deixa eu retocar a maquiagem. Que tava calor, né? Eu falei assim, gente, é agora, né? Falei, não vou gaguejar, vamos ver o que eu posso fazer agora, o meu melhor, né? Lembrando que você falou, né? Tem que aparecer, mas apareça de uma forma bacana, né? Com a cara boa. Já não esqueci. Aí fui. Aí hoje só parabéns, nossa, você representou a nossa casa muito bem, não sei o quê. Aí eu dentro de mim, nossa, ninguém sabe como é que eu tava no momento, mas deu certo. Então é assim, a gente tem mesmo que abraçar as oportunidades e entender que a gente sempre pode melhorar, né? E a gente é capaz, né? Todo investimento, o melhor, dos melhores é investir em conhecimento, investir na gente, né? Na verdade. Sim, com certeza. É isso aí. Fico feliz. Fico feliz que você está assistindo o Elé, você está assistindo o Vacina Segura, os dois estão te ajudando aí nessa jornada. Tá. E você sabe, se precisar, pode me chamar lá no privado, que a gente também tem para ajudar mais. Tá. Você sabe que eu ficava pensando que a gente faz muito curso, essa questão do suporte, e assim, eu fiz uns cursos não com toda essa duração, né? E tão completo assim. Mas às vezes você precisa, surgiu uma dúvida, alguma coisa. E eu falava assim, mas será que, né? Dependendo da dúvida, como é que é? Nossa, tanto você quanto é seu irmão, né, Luiz? Logo no começo, nossa, como eu incomodei a vida dele, mas ele também é uma bênção. Então, assim, o suporte de vocês é extraordinário, sabe? Essa questão de tem dúvida, que bom dia, sabe? Vocês são incríveis, sabe? Não deixa a gente assim agora. E agora? Deixa a vácuo, né? Não deixa no vácuo, Suporte é extraordinário. Isso é importante. Isso é importante, né? Assim, tem um curso lá, é aquilo que tá lá e acabou e não, né? Não tem. Eu vou seguir a vida, acabou isso aí. É só tantas horas, acabou. Não. Você tá sempre ali, Isso. né? Aí tem os grupos lá, né? Às vezes tem alguma situação que você precisa estar ausente, você coloca lá. É interessantíssimo e é importante pra gente. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada, Catiúcia. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Meninas, todos que vocês estão aqui também, muito obrigada. Compartilhe essa live para mais pessoas assistirem também, conhecer um pouquinho a história da Catiúcia e transformação dela, tá? Tchau, Catiúcia, obrigada. Tchau, beijo. Obrigada a você. Tchau, meninas. Bora fazer vacina segura.